Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje é a nossa live de Dia do Trabalho, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o número de vocação. Vamos aguardando aí até que o pessoal vai entrando. Vamos ver também os recadinhos que nós temos para dar aqui. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, quem tá por aí? Excélcio, Ide, sejam todos bem-vindos, boa noite, boa noite. Bom, Dia do Trabalho amanhã, essa live é pra gente falar sobre o nosso número de vocação, uma live bem bacana, que ela vai dar para você que é profissional, né, o seu perfil aí de trabalho, porque a gente tem aí um número de personalidade, certo? O número que a gente se comporta socialmente, na família, e aí o nosso comportamento organizacional, né, no ambiente de trabalho, muitas vezes ele muda. Aliás, na maioria das vezes ele muda. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, na minha intimidade, né, e sou outra pessoa no meu ambiente de trabalho. Então não tem muito daquilo, às vezes, né, as pessoas são casadas e aí a esposa fala, nossa, pelo que os colegas do meu marido falam que ele é na empresa, não tem nada a ver com o que ele tem, do que ele é em casa, né? Não tem muito disso, a gente não ouve muitas vezes o pessoal falar assim, né? Então tem mesmo, a gente tem um número de personalidade que a gente atua junto das pessoas, né, que nós conhecemos, que nós convivemos, aliás, e temos esse número de vocação, que é a forma como a gente se comporta dentro da nossa empresa, né, no nosso ambiente de trabalho. Então nós vamos falar sobre isso, joia? Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, dá os recadinhos, né? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Gente, pessoal que tá me perguntando sobre a apostila de numerologia para recursos humanos, tá? Fiz uma apostila muito bacana, que ela vai falar sobre o perfil dos profissionais e ela é focada nesse trabalho que o pessoal de recrutamento e seleção faz, tá? Além de numeróloga, eu também sou psicóloga, fiz psicologia, mas atuei na área organizacional, né? Psicologia organizacional, então trabalhei muitos anos em RH, pelo menos uns 10 anos em RH, e eu sei o quanto essa ferramenta, ela é magnífica e auxilia demais a gente a descobrir realmente qual é o perfil, né, de um candidato. Então, assim, às vezes eles vêm, falam o que a gente quer ouvir, né? Tem gente que é muito bom em interpretar, né, em atuar. Então, na entrevista vai muito bem, se sai maravilhosamente bem, e aí chega na hora de mostrar mesmo a competência, surpreende negativamente. E o contrário também acontece, né? Às vezes a gente faz uma entrevista com alguém, essa pessoa é tímida na hora de falar, não consegue expressar as habilidades que tem, não consegue falar de si mesma, não consegue falar do que sabe, né? Não vai bem na entrevista, às vezes não passa numa entrevista e ela tinha muito a contribuir, a agregar, né? Então é muito bacana, é uma ferramenta que eu usei a minha vida inteira em RH, né? Porque eu tenho numerologia há 20 anos e RH eu trabalhei por 10 anos. Então era muito engraçado que às vezes o pessoal fazia indicação, né? Ah, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa e não sei o que, tenta dar uma oportunidade para ela. Meu chefe vinha, é filho de um amigo meu, vê o que você consegue arrumar aí para ele, a gente tem tal vaga, às vezes vaga de liderança, aí você já fazia antes, já tinha o nome completo da pessoa ali, data de nascimento, já fazia antes, já vinha, você já ia preparado para a entrevista para pegar, né, os pontos que já sabia que não ia servir para aquela vaga. Né? Então, às vezes eu falava algumas coisas de profissionais que eu entrevistava, que os chefes entrevistavam, né, que sempre passava por mais pessoas, o solicitante da vaga, e aí, eu gostei. Aí eu falava, não serve, não tem perfil, é assim, assim, assado, não tem o foco, não tem a liderança, dependendo da vaga, né? Então eu sempre sabia um pouquinho a mais do que na maioria dos casos, né, as pessoas conseguiam extrair desses candidatos
porque a numerologia é uma ferramenta muito assertiva, tá? Então, para os profissionais aí que estão pesquisando a apostila, estão perguntando se tem a ver com adivinhação, não. Numerologia é ciência metafísica, gente, tá? Então, é muito assertiva, dá para qualquer um aplicar, né? Ah, mas será que depois eu vou conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Tem um exemplo de cada um dos itens na apostila. Você vai receber lá os itens de personalidade, então você vai saber qual é o perfil dessa pessoa, os valores que ela tem, a forma como ela se relaciona e tudo mais. Vai ter um número de vocação, que é independente da personalidade dela, como é que ela reage no ambiente de trabalho, quais são as competências que ela mais tem, né, que tipo de funções ela se dá melhor, ela é mais produtiva, em que tipo de área ela é mais produtiva. E tem também o número de subconsciente, que é um número chave aí. Como é que essa pessoa reage sob pressão, como é que ela faz o gerenciamento de crise, né? Quando você vai dar um cargo importante para uma pessoa que, né, às vezes dá muito problema no setor, né, ou a equipe dá muito problema, como é que ela gerencia a crise, faz o seu gerenciamento de crise. Então é uma apostila excelente, você vai sim saber aplicar, tá? Porque tem lá um modelo, tem um exemplo de cada um, tem a descrição completa, tem o meu WhatsApp, caso tenha dúvida, vocês têm acesso a mim o tempo inteiro para tirar essas dúvidas, para eu ajudar na interpretação, e tem a mentoria também, que aí pode ser contratado, né, para trazer diversos casos para vocês analisarem mais profundamente, contar aí com a minha bagagem, sempre vou estar sempre disponível, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar, né, que hoje é sábado. Muitas vezes o pessoal quer fazer rapidinho, quer participar rapidinho da live, porque sabadão quer, né, sair, quer fazer outra coisa, quer descansar, mas não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Santo André tá uma chuvinha, uma garoa chata, então ao invés de ficar enfiado lá na televisão ouvindo porcaria, vamos estudar e vamos aprender. Chegou bastante gente aí, Márcia, Rosane querida, tá em todas, amo a Rosane. Todas as lives ela tá presente, sempre aqui, dando um apoio e aprendendo, né, Rosane? Obrigada. Bianca, obrigada, Bianca também, minha querida. JSI, aí eu não sei qual é o nome. Bom, mas sejam todos bem-vindos e vamos começar. Vamos começar a falar desses números aí, como é que eles funcionam. Gente, eu tem no feed explicando como é que faz, tá? Para entender o número de vocação, para saber como é que se calcula. Tem uma postagem também falando de número mestre, quando esse número de vocação da mestre, e lá também ensina. A semana toda rolou aí o story e o feed também eu coloquei como é que se calcula, tá? Então não sabe calcular, não conseguiu calcular antes, eu vou explicar aqui rapidinho pra gente não perder muito tempo, tá? Mas tem dúvidas, só depois da live pode chegar lá no feed que tem explicando como é que faz, tá? Vão compartilhando, hein, gente, essa live aí para mais pessoas virem, para quem vocês, principalmente o pessoal que é jovem, tá perdido, né, não sabe como que profissão escolher. A gente não vai falar das profissões, mas pela base de como ele funciona no ambiente, como é que o que ele precisa para ser mais assertivo, mais produtivo, ele vai saber se encaminhar, tá? Então compartilha a live aí com o pessoal para entender um pouquinho sobre o número de vocação. Então tá, vamos lá. Para saber qual é o número de vocação que eu tenho. Vocês sabem que para saber o número de personalidade, vocês têm que pegar o nome completo, né? Esse nome completo tem que ser o nome de registro. Então, quem é casada, enfim, quem teve alguma alteração aí do nome por algum motivo, tem que saber que tem que ser pego o nome de registro e o nome completo. Vai utilizar aquela tabelinha de conversão que está no feed, está no destaque, vai transformar o nome, as letras do nome em números, vai somar tudo isso, e aí lá no resultado, por exemplo, eu acho que eu deixei um modelo para vocês com esse nome, Ana Lins. Eu transformo essas letras em números, somo tudo, vai dar o total de 25. Então, olha como que eu calculo o meu número de vocação. Pego o total do meu nome completo, multiplico por 2. Então, no caso dessa Ana Lins, que eu deixei de modelo lá para vocês, deu 25, vou multiplicar por 2, que vai dar 50. Segura aí.
eu também vou somar a minha data de nascimento. Tem uma jogadinha aí nessa data de nascimento para calcular. O que eu faço? Primeiro, vai que nem o exemplo que eu deixei lá, 2/12/2001. Primeiro eu vou lá no ano 2001 e somo esse 2001 entre si para ver quanto que vai dar. Então vai lá, 2 mais 0 mais 0 mais 1 vai dar 3. Então como é que eu faço essa soma? Eu somo primeiro o ano, vejo esse resultado, coloco lá. Daí eu somo mais o dia e o mês de nascimento. Então no caso da Ana, 2/12/2001 vai dar 2 mais 12 mais 3, que é igual a 17. Por que eu faço assim? Para saber se não tem número mestre e tal. Então o que eu faço? Eu vou juntar esse 17 com os 50 da soma do nome. Tá? Então vai dar, quanto vai dar isso aqui? 67, certo? Aí o que eu vou fazer? Sempre reduzir a um dígito só, a um algarismo só. Então 6 mais 7 vai dar 13, correto? 1 mais 3 de novo, que vai dar 4. Então qual que é o número de vocação dessa Ana? 4, ok? Se eu estou fazendo essa redução de tudo aqui, do nome completo vezes 2 mais o resultado da data de nascimento. E aí somei tudo isso, deu, por exemplo, 119. Um exemplo. O que eu vou fazer? Somar 1 mais 1 mais 9. Quanto deu isso? 11. E nesse caso, gente, nós temos um resultado especial, porque 11 é um número mestre. Então, todos os números que se duplicam, 11, 22, 33, 44 até 99 são números mestres, então eles têm umas certas particularidades que eu vou falar no final, tá? Mas não deu número mestre nessa redução a um algarismo só para saber qual é o número da minha vocação, eu sempre vou reduzir, tá? Então não deu número mestre, reduzo a um algarismo só, que a numerologia, para quem tá aí na live e não conhece muito sobre numerologia, ela trabalha com os números de 1 a 9, somente quando é número mestre, que existem algumas exceções. Então, números mestres são aqueles que se duplicam. Tranquilo, gente? Me falem aí, deu para entender ou ficou meio confuso? Pra gente já poder falar. De qualquer forma, não conseguiu fazer pelo que eu coloquei agora, dá para pegar lá na página, lá no feed, tá explicando direitinho, tá bom? Não precisa se preocupar. Não conseguiu fazer antes, não conseguiu fazer agora, já vamos lá para, terminou a live, pode ir lá no feed que vai ter explicando direitinho e você vai seguindo o passo a passo, tá bom? Mas não vamos perder tempo pra gente poder falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Neili, seja bem-vinda, querida. Sandra, Rinaldira. Não, Rosângela Rinaldi, certo. Então sejam todos bem-vindos aí, vamos começar, gente, para não perdermos mais tempo. Então vamos lá, calculei o meu número de vocação e eu tenho um número de vocação 1. Quem é o profissional 1, gente? Vamos pensar no número 1? Quando a gente pensa em 1, o que a gente pensa? Unicidade, né? Individualidade, 1 é sozinho. Então qual é o perfil desse profissional? Ele é aquele profissional que ele gosta de trabalhar mais sozinho, da forma dele, fazer as coisas do jeito dele, né? E ele é único, então ele é praticamente o líder, né? O 1 é a liderança. Então, por mais que esta pessoa, de repente, tenha um número de personalidade mais emocional, mais tranquilo, no trabalho, essa pessoa aqui é totalmente diferente. Aí a emoção dá lugar para a razão. Tá? Esse 1, ele é racional. Então, líder por natureza, tá? Profissionalmente falando, não tô falando da personalidade dele, agora a gente tá falando especificamente do número de vocação. Então, ele é um líder por natureza, até por isso, ele tem preferência por carreiras autônomas, né? Ele acaba preferindo ter o próprio negócio, né? Ter um negócio próprio, porque ele não é muito de se submeter, né? Às vezes ele não concorda muito com os valores da empresa, a forma como ela atua, e ele bate de frente. Então, assim, se ele tiver numa equipe, numa empresa, onde ele possa liderar, onde ele possa se expressar, onde ele possa dar a opinião dele, fazer as coisas da forma dele, maravilha, ele vai embora, ele deslancha. É um profissional super criativo, idealista, progressista, né? Ele vai em frente, mas se ele, com essa personalidade, estiver numa empresa onde ele não tem a liberdade de colocar a opinião dele, onde ele não possa fazer as coisas do jeito dele,
não vai rolar, tá? Então, é isso. O profissional 1, ele é muito criativo, é líder por natureza, ele é inovador, né? Ele arruma diversas saídas para os problemas. Como é que eu posso dizer? É líder, mas assim, para você, profissional 1, você tem que pensar um pouquinho mais no propósito do grupo, né? Muitas vezes você alcança essa liderança, quando você está lá em cima, você está muito voltado para os seus próprios interesses, né? Então, às vezes, você acaba sendo autocrático, né? Tô na liderança, então tem que ser da forma como eu quero, como eu mandei, e às vezes se fecha um pouquinho para as sugestões da equipe, né? Para as ideias que eles sugerem, né? E às vezes também não aceita a ideia do outro para que você continue tendo mérito sobre o resultado. Então, muito cuidado com isso. Profissionais de RH, vai contratar uma pessoa que é 1 para pôr numa equipe? Quem é o líder dessa pessoa? Olha só a importância, gente, dessa apostila, né? E como ela ajuda demais, né, na contratação para o selecionador. Você vai colocar uma pessoa 1 para lidar com o chefe, né, com o líder, naquele setor que ele já é também dessa maneira mais impositivo, mais autoritário, mais firme. O que vai acontecer? Uma disputa entre esse funcionário, entre esse colaborador com o líder, né? Então a gente tem que, é legal a gente saber avaliar isso, porque eu tenho que colocar uma pessoa mas que submete, porque o 1 não se submete. Se eu tiver uma pessoa de liderança já nesse setor e colocar um 1 para trabalhar com ele, o que vai acontecer? Vão entrar em choque, vão disputar um com o outro, vão medir força, certo? Então, é bem bacana a gente saber avaliar isso. Então, entendeu? 1, eu sou muito criativo, líder por natureza, não adianta eu entrar numa empresa que não me dê essa liberdade de movimento, de expressão, não permite que eu possa expressar as minhas ideias, que eu possa expressar esse meu lado inovador, progressista, porque senão eu vou me sentir meio engessado e eu vou perder o interesse. Outra dica para o profissional 1, se interessa por várias coisas ao mesmo tempo. São várias ideias acontecendo na mente dele o tempo todo. Aí o que acaba acontecendo? Ele desfoca, né? Ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e uma coisa que ele está fazendo agora, aí vem outra, surge outra que para ele também seja bem bacana. O que ele faz? Ele larga essa daqui e vai fazer a outra coisa. Aí ele fica pulando de uma coisa para outra e não consegue concluir. Então, profissionais de vocação 1 tem que tomar cuidado com a dispersão dos objetivos. São muitas ideias ao mesmo tempo, mas precisa aprender a escolher uma delas e levar até o final. Outra coisa é uma pessoa muito criativa, cheia de ideias, mas tem que entender que não consegue muitas vezes executar a maioria delas. Tá? Então eu tenho ideias, mas eu não sei como colocar isso em prática, como materializar essa ideia. Então eu tenho que ter a humildade de saber que eu preciso de parceiros que vão me ajudar a colocar essas ideias em prática. Tá? Só que não, ele se sente, como é que eu posso dizer? Ele acha que ele é autossuficiente, né? Porque ele qualquer desafio ele aceita, ele vai pra cima, né? Ele adora desafios, ele tem muitas ideias, então ele acha que ele é autossuficiente, mas não é. Ideias você tem, mas para colocar em prática você precisa de parceiros. Por isso eu tenho que manter a humildade, eu tenho que ouvir mais a sugestão do pessoal da minha equipe, tá? E também ter um pouco mais de paciência, porque você é um líder por natureza, você quer chegar lá em cima muito rápido, né? Isso é legal, né? Isso é motivador, é bacana, entusiástico, mas eu tenho que ter a paciência para esperar um pouco do tempo das coisas também. Joia? Ele é muito ansioso. Bom, vamos lá. Depois, se der tempo, a gente volta em outros números, dá um pouco mais de informação. Mas eu quero falar sobre todos, então eu tenho que dar uma aceleradinha aqui. Também porque eu falo demais, né, gente? Quem me conhece, quem tá aqui sempre comigo, sabe que eu desenrolo, vou embora e se
se deixar, eu passo aqui a noite inteira. Mas hoje tem compromisso também, hoje não dá pra ficar muito tempo. Então vamos lá. Esse então, profissional 1. Gente, dúvidas sobre o 1? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vão perguntando aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se quiser perguntar, pergunta, tá? Eu vou olhando aqui aos pouquinhos, porque eu deslancho e vou embora. Eu sou 11, né? E tenho personalidade 8, então eu vou direto no objetivo. Se vocês não me pararem, eu mando bala e eu continuo aqui. Então vamos lá. Número 2, gente. O 2, deixa eu já explicar uma coisa pra vocês. É um pouco difícil de dar número 2, tá? É porque o que acontece? Geralmente nessas somatórias, até chegar no 2, às vezes dá 11. Então fiquem atentos com isso na hora de calcular, porque se tiver lá diminuindo para chegar no 2 e deu o número mestre 11, que é 1 mais 1 vai dar 2, considera o 11, não esquece, tá? Mas às vezes dá 2 mesmo, né? Por exemplo, deu 110, você vai somar isso daí, 1 mais 1 mais 0 é 2 mesmo. Então vamos lá, mas é difícil. Dá 2 e não dá 11 antes do 2. Quem é o 2? O profissional 2. Se a gente pensa em 2, já pensa em par. Então, para o 2 é essencial, para que ele seja produtivo, ele precisa agir em parceria no ambiente de trabalho. Então, esse é um profissional mais diplomático, sensível, colaborador. Ele não se importa em estar sempre em evidência, ele não se importa com os méritos, né? Ele levar sempre... como é que eu posso dizer? Tá sempre em evidência dentro da empresa. Não, ele gosta de estar realmente nos bastidores. Esse é o profissional que é essencial, mas ele não faz questão de aparecer. Ele tá sempre colaborando com as pessoas, ele tá sempre mediando, é aquele profissional ótimo para mediar, né? Por exemplo, trabalhar no RH, para entender aí as necessidades tanto da organização quanto dos funcionários, então encontrar um meio termo para mediar essa questão. Para ele, o ambiente não pode ser muito competitivo, ele não funciona bem em ambiente, sabe, onde as pessoas estão sempre querendo, às vezes até passar a perna nos outros, né? No ambiente de trabalho, vamos combinar que tem muito disso, né? Um querendo prejudicar o outro para ver se sobe, ou então aquela questão da competição para ver quem tem razão. Então, o 2 ele não funciona bem nesse tipo de ambiente. Ele é mais sensível, mais amoroso, mais amigável. Então, para ele, o que importa é ele estar colaborando, empregando o conhecimento dele, colocando isso tudo que ele pode à disposição das demais pessoas. Qual que é a dica aí para o 2? Tomar cuidado para não estar sempre ajudando os outros nas funções deles e se esquecer um pouco das suas, né? Ajudar a levantar tanta gente, tá sempre ali para amparar todo mundo, esquecer do seu próprio plano de carreira. Está sempre se submetendo, e aí as pessoas acreditam que sozinho você não consegue deslanchar. Então, cuidado para não dar essa impressão, porque olha só, gente, a gente tem que lembrar que esse é um número de vocação, mas eu tenho também um número de personalidade. Então, às vezes, no meu número de personalidade, eu quero ter um plano de carreira, eu tenho outros valores, e aí não dá certo a questão do trabalho, porque o meu comportamento no ambiente de trabalho é diferente daquilo que eu sou, e aí as duas coisas não encaixam, né? Eu tô sempre fazendo para os outros, e esqueci de mim, esqueci de investir em mim, né, de priorizar aquilo que eu faço como algo importante e crescer em cima daquilo. Então, 2, muito cuidado com essa submissão, tá? Pessoal de RH, eu vou contratar um 2 para ser líder? Depende. Se você precisa de um líder que tenha ideias estratégicas, que priorize a razão em determinados momentos, que gerencie crises de uma forma muito racional, não é o 2, porque o 2 vai se deixar levar pelo coração, certo? Então, todo mundo que vier chorar as pitangas para ele dentro da empresa, ele vai acolher, vai abraçar, vai se sensibilizar, então ele não vai conseguir ponderar porque ele é muito suscetível aos sentimentos, tá? Então a gente tem essa questão aí para avaliar. Então tudo depende do perfil, né, da vaga, para ver se realmente se encaixa ou não. Às vezes não tem essa necessidade, é uma liderança tranquila, né? Eu preciso mesmo de uma pessoa que receba, que acolha,
né, e providencie o que esses funcionários estão propondo ou estão exigindo, enfim, aí vai. Então você tem só que lembrar que 1 é racional. Aí com ele não pode chorar na frente do 1, pode fazer drama, não vai comover. O 2 já é totalmente o oposto. Ele se deixa levar pelos sentimentos. Então a gente tem que avaliar isso também, tá? Bom, vamos lá. Dúvidas? Por enquanto não? Oi Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Faz tempo que eu não falo com a Lu. Seja muito bem-vinda. Profissional 3. Quem é o profissional 3, gente? O profissional 3, ele é extremamente criativo, comunicativo, aquela pessoa que chega no ambiente de trabalho e já eleva o astral de todo mundo, que tá sempre brincando assim, né? Descontraindo, super leve, uma pessoa que não vai ficar focada em problemas, vai deixar os problemas dela em casa, né? Pode ser super dramática no pessoal e tudo mais, mas no número de vocação ela consegue separar. Ela vem para trazer informação, comunicação, arte, beleza. O número 3, ele é o número da criatividade, da arte, do amor e da beleza. Então, olha só, né, que legal se esse profissional ele conseguir partir para esses tipos de ramos de atividade onde ele possa empregar tudo isso. Então, um profissional muito criativo, cheio de ideias, porém, né, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, o que acontece com o 3? Brilhante, só que ele vai saber um pouco sobre várias coisas, nada profundamente. Então o 3 ele foge dessas profissões que precisa de muito detalhe, muita complexidade e muita cobrança. Como é que eu vou colocar um 3 espontâneo, criativo, falarão, né, brincalhão, por exemplo, num departamento de pesquisa, num departamento de contabilidade? Vocês entenderam? Então, lógico, dá para ele fazer? Tá, mas ele tem que ter essa liberdade para falar quando ele quiser, para brincar quando ele quiser, para ir tomar a aguinha dele, para ele descontrair a hora que ele achar que ele tá se sentindo muito pressionado, entendeu? Então, o 3 é um profissional brilhante, progressista, ele tá sempre com a energia lá em cima, então ele é um ótimo motivador, uma pessoa excelente para treinamentos, né, coaching, olha que legal, né, tá sempre motivado, inspirando motivação no outro, muito criativo, mas nada profundo, engessado, regras, ele não se dá bem com isso, tá? Se ele estiver num departamento onde ele não pode falar, onde ele não pode brincar, onde ele não pode descontrair, o que vai acontecer? Vai travar a criatividade dele, vai se sentir engessado, engessado não é a palavra certa, como que eu posso dizer? Oprimido mesmo, tá? E aí não vai fluir. Então, pro 3 não funciona. Dica para esse profissional 3, cuidado também com essas brincadeiras, cuidado com essa descontração toda, porque às vezes você pode ser mal julgado. Você tá fazendo o seu trabalho, você tá fluindo, você tá criando, né? Tá fazendo o que você tem que fazer. Só que brincar demais às vezes acaba fazendo com que as pessoas acreditem que você não seja digno de tanta credibilidade. Mais ou menos aí, é isso. Eles acham que você vai brincar o tempo todo e que não vai conseguir assumir grandes responsabilidades, que as pessoas não vão te respeitar, então acaba empatando um pouquinho o seu progresso, né, o seu plano de carreira e a sua ascensão, porque as pessoas acham que numa posição de mais autoridade, de mais, uma necessidade de mais responsabilidade, você não vai dar conta. Então, mantém a sua natureza, a sua espontaneidade, a sua criatividade, a forma de você atuar, isso é muito bacana e você não pode se perder da sua essência, senão a produtividade não vai fluir. Claudinha, seja bem-vinda, querida, sempre aí apoiando também. Então, você entendeu? Não é para se perder da sua essência, que é essa leveza, essa descontração toda do 3, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado para não perder a credibilidade, das pessoas não acharem que você vai brincar com tudo, que você não vai dar conta do seu trabalho, então tentar ponderar um pouquinho, joia? E se forem surgindo dúvidas, vão me falando. Profissional 4, quem é o profissional 4? Gente, 4 é o número do trabalho.
Então, esse profissional, ele é extremamente responsável. O que você der para ele como uma missão, ele vai cumprir essa missão e ele não vai fazer mais nada até que ele tenha realizado lá a tarefa que ele foi incumbido de realizar. Tá? Então, um profissional extremamente confiável, comprometido, daquelas pessoas que você vai deixar determinada coisa, eu vou precisar viajar, trabalho, alguma coisa no meu departamento, não vou poder coordenar o meu departamento. Se eu colocar o 4 como responsável e der as tarefas para ele, tudo certinho do que ele tem que fazer, do que ele tem que cuidar, pode ter certeza que a hora que você chegar vai estar tudo impecável. Só que, como eu falei, todos os números têm o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Muito metódico, né? Ele tem uma resistência a mudanças muito grande. Então, se você falar para ele, nós vamos fazer um planejamento, um cronograma, vamos detalhar isso daqui, nossa, perfeito para o 4, que vai sair uma coisinha atrás da outra, bonitinha, sem variação. Agora, você estabeleceu lá um plano, e aí você chega para o 4 e fala, olha, nós pensamos bem e não é bem assim, a gente vai mudar umas coisinhas aqui e agora nós vamos fazer de determinada forma. Nossa, acabou o mundo do 4. Acabou para ele, porque foi definido dessa forma, ele estava fazendo dessa forma e ele vai tentar te provar que é desta forma que tem que ser e ele vai lutar o quanto ele puder para que não se mude nada. Tá? Então, 4, muito cuidado com isso, porque precisou mudar, precisou se flexionar, né, ser um pouco mais versátil, aí você trava, não vai, empata. Tá? Então, cuidado com isso, porque ainda mais nos tempos de hoje, né, os profissionais precisam ser o mais versátil possível, se ajustar, mudanças acontecem o tempo inteiro e o 4 é muito resistente. Então, você quer colocar o 4, nossa, numa contabilidade, nossa, vai sair tudo perfeito, departamento de produção, né, maquinário produzindo, põe o 4 de líder dentro desse departamento, porque vai ser produtividade o tempo inteiro, ele não para, ele não descontrai enquanto tem tarefa para fazer. Tá? Então, nisso ele é ótimo, mas não mude o planejamento no meio do caminho com o 4. Então, você vai com muito tato, né, vai muito devagar para convencê-lo de que é melhor mudar, porque ele vai resistir o quanto puder. Tá certo? O que mais? Econômico. Nossa, o 4 para economizar recursos, ele é ótimo, muito econômico, ele sabe bem aplicar, fazer uma boa utilidade dos recursos de forma a não haver desperdícios. Mas é aquilo, se preocupa muitas vezes com detalhes irrelevantes, acaba perdendo muito tempo, às vezes teimando com coisa que não está funcionando, né? Não vai funcionar, ele já viu que não vai funcionar, mas como foi estabelecido assim previamente, ele vai até o último para tentar fazer dar certo. Ele é muito persistente, muito perseverante, mas perde muito tempo com coisas que são irrelevantes e às vezes que não estão funcionando, mas ele não quer dar o braço a torcer. Joia? Dúvidas? Se tiver dúvida, é só perguntar. 5. Quem é o profissional 5, gente? Esse profissional aqui, bom, vamos chamar ele de o grande vendedor. Esse é o melhor vendedor que existe. Você quer contratar alguém para vendas na tua empresa? Contrata um profissional com vocação 5. Vendedor de produtos, vendedor de ideias, é daquele que ele consegue te envolver de uma forma que ele não precisa impor, que ele não precisa fazer nada demais. Ele tem um jeitinho que ele acaba te convencendo sem nem você perceber. Tá? Ele faz tudo do jeito que ele quer, sem precisar brigar para isso, porque ele é ótimo com o poder que ele tem de persuadir as pessoas, de convencer as pessoas, tá? Então, um excelente vendedor de produtos e ideias. Um profissional também que, lógico, né, criativo, comunicativo, então precisa de liberdade de movimento e expressão. Não espere do 5 horário, cumprimento de horário, ele não é bom nisso, porque para ele o tempo é irrelevante. O importante é que se chegue aos objetivos. Muito progressista, né, muito inovador, ele está sempre atento às mudanças de mercado, às oportunidades. O 5 encontra oportunidade onde ninguém vê. Sabe aquele profissional, nós passamos por um tempo aí de pandemia e tal, porque
os profissionais, na maioria das vezes, não, porque eu tinha loja física, agora eu não posso mais receber, eu fechei a minha loja. O 5 com certeza foi o primeiro que inventou, ah, tá bom, não posso vender fisicamente, vou vender pela internet. Ele acha oportunidade em qualquer situação. Tá? Então, um profissional muito versátil, ele se adapta, se ajusta, ele mesmo provoca as mudanças na empresa, ele sempre traz coisas que ele foi buscar lá fora de informação, traz para essa empresa, ó, não tá mais funcionando desse jeito não, você tá atrasado, é assim que tá acontecendo a coisa aí no mundo, então ele sempre vem trazendo muitas informações. Então aquilo que eu falei, todos têm seu aspecto positivo e negativo. 5, inovador, progressista, versátil, vendedor, mas também, assim como 3, sabe um monte de coisas, só que nada profundamente. Então 5 tem que tomar cuidado com isso, tá? Sugestões de 5 geralmente são paliativas, é para resolver no momento, mas não é nada eficaz de fato, então tem que tomar cuidado com isso. E o 5, então, ele foge um pouquinho das pressões, das responsabilidades, ele fala que ele vai fazer, tem lábia, né, o 5, então ele fala que ele vai fazer, que ele vai dar conta, mas ele às vezes fala mais do que faz, tá bom? Então voltar o 5 para essa área da comunicação, das vendas, inovação, então para isso tudo ele vai muito bem, mas não espere que ele assuma um monte de encargos, de responsabilidades, que ele tenha que gerenciar situações complexas, que disso ele foge. O negócio dele é fazer fluir, tá? 5, uma dica para você, profissional 5. Você enxerga todas as oportunidades que chegam ao seu entorno e você quer aproveitar todas elas. Só que aí você acaba fazendo o quê? Muda de uma coisa para outra o tempo inteiro, né? Qualquer coisa que chegou, que é novidade, que você acha que pode ser interessante, você parte para ela e aí você abandona o que você começou. O que vai acontecer? Ah, tô numa profissão, mas alguém veio me oferecer outra coisa, eu vou tentar aquela área porque eu acho que é mais promissora, e aí você fica mudando de um lugar para outro. Ou então, tô nessa empresa aqui, eles não me deram a promoção que eu tava esperando e tal, e eu acho que na outra empresa eu vou conseguir uma melhor oportunidade, um plano de carreira melhor. Aí você fica mudando, nunca se estabiliza e os seus esforços todos vão ficando para trás. Você está sempre tendo que começar de novo e aí isso gera uma certa instabilidade na sua carreira profissional. Muito cuidado com esse troca-troca o tempo inteiro, tá bom? Vamos para o profissional 6. O 6, gente, ele é um profissional assim muito emocional também, tá? 2, 6, 9 e 3, um pouco do 3, eles são os mais emocionais. Então, principalmente para o 6, ele encara o ambiente de trabalho como se fosse uma extensão da casa dele, muitas vezes, né? Ele trata as pessoas pelo lado humano, não como profissional, não apenas como um colega de trabalho, né? Como a gente costuma dizer quando se fala de empresa, como mais um número. Ninguém vai ser um número para o 6. Ele é sensível às necessidades dos seus colegas de trabalho, né? Então aquela pessoa que fez um bolinho em casa, sabe que a colega de trabalho gosta desse bolinho, aí ele vai e lembra dela, ele leva um pedacinho de bolo para ela. Eu fui em tal lugar, lembrei de você porque você gosta de tal coisa, traz um presentinho. Então aquele profissional que ele encara as pessoas do ambiente de trabalho como se fossem pessoas da família dele. Então muito amoroso, muito prestativo, colaborador, muito sensível, criativo também, tá? Muito artístico também. E ele tá. O que move o 6? Ele não se importa em ganhar dinheiro. Para ele isso não é o foco principal através do trabalho. Ele se importa com o benefício que ele pode causar ao público, né? Que recebe o serviço dele. Então, para ele o importante é causar algo de bom através do seu trabalho. Isso é a maior recompensa para o 6. E aí, por outro lado, ele é muito suscetível às emoções. Então, por exemplo, eu tenho um 6 numa liderança, todos os problemas pessoais que a equipe trouxer para ele, ele vai abraçar, né? E aí, muitas vezes no ambiente organizacional, gente, não dá, né? Pra gente confundir as coisas aí, misturar os objetivos organizacionais com os problemas pessoais. E o 6 acolhe tudo.
Então, às vezes, a equipe dele não é muito eficiente, ele na liderança não é muito eficiente, porque as decisões são tomadas com base nos sentimentos. Tá? Então, ele é muito suscetível a chantagens emocionais. E vamos e convenhamos, né, gente? Trabalhei em RH por mais de 10 anos da minha vida, tive empresa. Então, a gente sabe como, às vezes, o funcionário ele quer trazer um drama. Ele falta num dia, aí foi pra praia. Mas ele vem e conta a maior história pra você, pra justificar aquela falta. No outro dia ele chega atrasado e ele vem lá com outro problema. Se contar para os 6 acolhe tudo. Né? Diferente do 1, vai contar pro 1, vai contar pro 8, vai falar pro 7. Né? Cada dia você teve um problema pra faltar, pra atrasar. Ele vai te cortar no instante. Vai mandar você embora. Vai te demitir. Agora o 6 não, o 6 fica com pena. Então ele não consegue separar os sentimentos das decisões lógicas, racionais, estratégicas que ele tem que tomar dentro do ambiente organizacional, tá? E outra coisa, quer ajudar todo mundo, quer abraçar todo mundo, quando vê tá sobrecarregado do serviço de todo mundo e não consegue dar conta nem do seu. Então muito cuidado com esse tipo de atitude no ambiente organizacional, tá? 6. Então separar um pouquinho mais, mas claro, aquilo que eu falei. Mantenha a sua essência, isso é o que te faz produtivo, né? Essa sensibilidade, esse amor, essa generosidade, esse jeito dedicado, prestativo de ser, é o que te faz produzir melhor, né? O que você sente prazer, a gente só produz quando a gente sente prazer naquilo que faz. Mas muito cuidado para saber um pouquinho separar, agir com um pouco mais de razão dentro do ambiente organizacional, tá joia? Vamos para o 7 agora. Número de vocação 7. Gente, 7 é o número mais perfeccionista e técnico, prático que existe. Tá? Então, qualquer vocação que o 7 escolher, ele vai se dedicar, ele vai estudar tanto, ele vai se aprofundar tanto que ele vai ser o melhor profissional naquela área, pode ter certeza. Né? Se ele faz algo que ele gosta, ele vai ser o melhor profissional naquela área escolhida por ele. Então, o 7 é o perfeccionista, exigente, crítico, profundo. Ele é tão exigente, não é só com os outros não, com ele mesmo também. Ele nunca fica satisfeito. 7, a dica é essa, você nunca está satisfeito, nem com o seu trabalho, nem com o dos outros, porque você sempre acha que poderia ter sido melhor. Então, assim, você acaba sendo cruel, tanto com você quanto com as outras pessoas. Então, precisa aprender a relaxar um pouquinho mais. Você é perfeito, sem dúvida. Tá? É um excelente profissional. Sabe tudo, principalmente questões técnicas relacionadas ao seu trabalho, sabe tudo. Né? Sem dúvida, vai ser aquele que ensina, se alguém tiver dúvida, vier para perguntar para o 7, porque ele sempre vai ter uma solução e uma solução eficiente para qualquer tipo de problema relacionado à sua área de atuação. Tá? Só que o grau dele de exigência é tão grande que ele tá sempre criticando a si mesmo e criticando aos outros. O 7, olha, lembra que eu falei para vocês, né? A gente tem um número de personalidade e um número de vocação. Então, de repente, na minha personalidade eu sou mais sensível, sou mais generoso, sou mais diplomático. Agora, se eu tenho um 7 de vocação, no ambiente de trabalho eu não consigo ser assim. Às vezes eu sou tão espontâneo, tão expressivo socialmente, no ambiente de trabalho se eu sou 7, parece que eu ergui uma barreira entre o meu mundo ali e o das demais pessoas. Não consigo me comunicar direito, sei tudo, mas não sei como expressar esse conhecimento. Então, às vezes eu sou impositivo, sou meio ignorante, sou dono da verdade. O meu olhar crítico, né? As pessoas já se sentem menos perto de mim. Então, as relações humanas acabam não fluindo de uma forma muito saudável no ambiente de trabalho, pelo seu grau de exigência, né, e cobrança de si mesmo e das pessoas, tá? Então, só trabalhar esse lado, porque às vezes você perde oportunidades porque você sabe tudo, mas quem tá lá em cima às vezes acha que você tem dificuldade nas relações humanas, então precisa investir um pouquinho mais nisso, aprender a se expressar melhor. Aliás, aprender a se expressar, porque você segura tudo pra você. Né? Às vezes você está insatisfeito, você está bravo com alguma coisa, você não... Enfim, mas você não consegue colocar isso para fora de uma maneira harmoniosa.
tá joia? Então, cuidado com isso daí, investir um pouquinho mais nas suas relações humanas, porque técnico, perfeito, especialista em tudo que você faz, você é. Só precisa ver a forma como lidar com as pessoas dentro do ambiente organizacional. Profissional 8. Ó, eu falei pra vocês, 1 é líder natural, né? Líder inato. 1 e 8, tá? Qual que é a diferença das duas lideranças aqui? O 1 age sozinho, lembra que a gente falou? Ele é único, né? Então tem lá o seu pioneirismo, né? Abre caminhos novos e tal. Só que na liderança, o 1 é mais autocrático. O 8 ele é mais democrático. Então o 8 ele consegue expandir um pouco mais essa questão da liderança para seguir por um objetivo comum. Né? Eu foco no objetivo da empresa, no objetivo da equipe, ao invés de focar no meu objetivo. Então ele gerencia melhor que o 1. Então líder também por natureza. Aí imagina, gente, quando eu falei, né, da apostila que é voltada para o RH. A Ivânia está perguntando e vê muitas vezes o 7. Esse daí já é um outro tema, né? Quando a gente vê essa sincronicidade que a gente fala, quando o 7 aparece várias vezes, aí a gente faz uma outra live para falar um pouquinho disso. Mas 7 é a sua profundidade. A gente não estava falando sobre isso, que o 7 é o profissional perfeito. Por quê? Porque ele estuda, porque ele reflete, porque ele embasa as verdades dele, então tá te pedindo isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos focar aqui hoje no número de vocação. Então, o número 8, líder por natureza, tá? Ele vai alcançar elevadas posições porque ele é extremamente eficiente em tudo que ele faz também. Determinado é o executivo. O 8 a gente costuma dizer que é o executivo. O que você der na mão dele para gerenciar, ele gerencia, ele alcança resultados, ele determina no planejamento para atingir esse resultado. A gente fala que 8 é 2 vezes o 4, né? Então, todo o trabalho, toda a eficiência, não a eficiência do 4, mas, como eu posso dizer, a responsabilidade, né, que o 4 assume, ele faz isso 2 vezes, só que ele não é fechado como o 4 é. Então, é legal essa questão do 8 por isso, porque ele é eficiente, estratégico, determinado e ele tem ambição, né? Adora uma competição também. Então, ambição no sentido positivo da palavra, né? Eu quero progredir aonde eu estiver, estou defendendo os interesses dessa empresa, então eu vou levar essa empresa para cima, eu vou colocar todo o meu conhecimento em favor dela. Então, o 8 é um ótimo líder, um ótimo executivo, enfim. O que nós podemos falar aí que às vezes é o lado positivo aí do 8? Ele é bom, só que às vezes isso sobe para a cabeça. Então ele começa a disputar com outras pessoas que ele acredita que sejam boas, aí ele quer, como eu posso dizer, tentar se impor em cima delas, manipular também a equipe, às vezes, de acordo com os interesses dele. O objetivo é o comum, mas se tem, por exemplo, ele quer alguma coisa que ele não conseguiu convencer, então ele tenta manipular e ele tem esse poder de persuasão sobre as pessoas também, né? Ele usa de estratégia. O 8, ele é profissionalmente, independente da personalidade dele, se ele é emocional ou não, mas no ambiente de trabalho, ele assume uma característica de um conhecimento, de um discernimento, que ele sabe usar o perfil das pessoas que trabalham ao redor dele em favor dele próprio. Por exemplo, eu sei que o meu chefe, ele é mais emocional. Então eu vou ele já sai da sala dele para falar com esse chefe com argumentos emocionais, que ele percebe, ele saca isso rapidinho. Ou então, o meu chefe é mais racional. Se eu não for lá com um monte de provas, ele cata isso rápido. O que ele faz? Ele já reúne um monte de provas que aquilo que ele está dizendo é certo e já vai armado para falar com esse chefe. Tá? Então o 8 ele tem esse discernimento, ele consegue entender como as pessoas são e usa isso em seu próprio benefício. Então 8, dica para você, muito cuidado com isso, para não virar falsa superioridade, arrogância, prepotência, a ambição também às vezes passa da medida. Tá? Então você começa a julgar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são, até a si próprio.
tá? Você tem como referência o retorno, porque o 8, gente, é um número. Manu, seja bem-vinda, minha querida. Gente, sigam a Manu. Essa mulher aqui é maravilhosa. Ela fala sobre o sagrado feminino e vocês têm que segui-la porque ela fala cada coisa que nenhuma mulher poderia deixar de conhecer o que ela tem para transmitir para vocês, tá bom? Mas vamos lá, seja bem-vinda, Manu. Então, esse 8, gente, tem que tomar cuidado porque às vezes ele acaba se valendo pelo que ele alcança. É um número material, como eu estava dizendo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem muita ilusão com relação à questão da espiritualidade e tudo, que a pessoa quanto mais desapegada do material ela for, mais espiritual ela é, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente tá no mundo terreno, então a abundância, a prosperidade, né, o retorno daquilo que você entrega para o mundo, isso daí é divino também, tá? Então, nas questões espirituais divinas, não entra miséria, pobreza. E o 8 ele tem muito bem estabelecido. Quando ele está em equilíbrio, ele consegue fazer uma balança legal entre o espiritual e o material. Só que quando ele está em desequilíbrio, aí a ambição passa do ponto, tá? Então é quando o 8 se corrompe, né? Quando ele despreza as pessoas porque ele acha que se elas não chegaram no patamar que ele chegou, então é porque elas são inferiores, porque elas não são boas o suficiente. E ele faz isso com ele mesmo. Se ele não está tendo retorno material do que ele se esforça, né, profissionalmente para conseguir, de tudo que ele se dedica, esse retorno não vem por algum motivo, e são diversos os motivos, mas não cabe hoje falar, aí ele acha que ele fracassou e que ele não é ninguém. E que ele não está valendo nada. Então, muito cuidado com isso. Nem sempre 8. O retorno material diz algo sobre você. Então, cuidado com essa visão, muito menos em relação aos outros, tá? Então, não taxar os outros pelo que eles têm, e sim pelo que eles são, certo? Então, 8, profissional excelente, determinado, uma liderança maravilhosa, mas precisa tomar cuidado com essa prepotência e arrogância. Joia? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o 9, acho que vai dar em cima aí do nosso horário, né? Se acabar eu complemento e retorno, tá? Se cair a live, eu retorno só para complementar, mas acho que vai dar tempo. Profissional 9, gente. O 9, ele tá relacionado com doação, altruísmo, espiritualidade, desapego. Então o 9, ele é um profissional extremamente generoso, né? A mesma coisa que o 6. Eu preciso, o retorno de tudo aquilo que eu dou é saber que eu estou fazendo bem para as pessoas que dependem de mim em relação ao meu profissional, tá? Então o grande retorno dele é saber que ele está fazendo algo de bom, criando bem-estar, melhorando a situação psicológica, emocional das pessoas. Então é legal pro 9 trabalhar, por exemplo, em áreas de saúde, né? Quando ele consegue que ele pode se dedicar, que ele pode ajudar essas pessoas a melhorarem. A criatividade dele também é muito alta. Então tudo que gera beleza, amor, arte é pro 9, tá? Então 9 muito generoso. Só que o 9, como a gente acabou de falar, ele é desapegado. Então não adianta eu dar, né, um departamento financeiro, né, para o 9 administrar, que não vai dar certo. Ele não é apegado às questões materiais, ele acha que isso é insignificante, perto do bem que se possa causar. Por isso que ele não vai bem administrando nem as próprias finanças, quanto mais, né, a parte administrativa, esses setores que são relacionados com dinheiro dentro de uma empresa. Então ele acaba gerando alguns desperdícios, digamos assim, porque ele não se apega a isso, tá? Então o 9 também, por ser muito criativo, ele também dispersa muito. Ele não gosta de ficar engessado, ele precisa também de liberdade para falar, para se expressar, né, para expressar o seu amor pelas pessoas. Então, às vezes, para ele vale mais uma conversa do que 2 horas focado numa atividade, né, metódica, alguma coisa lá, produzindo determinada coisa durante 2 horas, porque ele acha que ele pode ser mais útil verificando, por que esse serviço não está saindo? Então, vou conversar com aquela pessoa, vou tentar entender,
qual é o lado dela, né? O que ela está precisando. Então, o 9 é muito isso, relações humanas, tá joia? Mas o setor administrativo não vai bem. O que mais que a gente pode falar aí do 9? Também se deixa levar pelas emoções, né? Então, às vezes, as decisões dele não são muito assertivas porque levado pelo coração, tá joia? Bom, e aí, como eu falei para vocês lá desde o começo, quando a gente está fazendo essa redução e acontece de encontrarmos um número mestre, 11, 22, 33, 44, 55 até o 99, o que isso quer dizer, gente? Como mestre, a própria palavra já diz, eu não posso pensar só em mim, tá? Eu tenho que pensar em compartilhar, em transbordar conhecimento. Todo mestre, ele é responsável kármico por aqueles que seguem pelos seus ensinamentos. Então, seja a profissão que eu escolher, eu tenho sempre que pensar em estudar isso profundamente, porque muitas pessoas recorrerão a mim, para que eu ensine, para que eu, de repente, até ilumine essas pessoas, seja pela palavra, pelo meu conhecimento filosófico ou mesmo técnico, o que quer que seja. Muitas pessoas precisarão da minha ajuda, do meu conhecimento e se guiarão por ele. Por isso eu tenho que estudar muito, saber o que eu estou ensinando para essas pessoas, tá? E quando a gente fala em 11, fala em número mestre, a gente fala de profissionais que não podem se voltar para os próprios interesses, né? Eu vou lá, faço o meu trabalho, recebo o meu dinheiro e pago as minhas contas e acabou. Não termina aí. Quando a gente fala de números comuns, né, de 1 a 9, o seu propósito é contigo mesmo, a sua maior responsabilidade é com você mesmo. Agora, quando a gente fala de mestre, a gente fala de responsabilidade com o social, com a comunidade, até em termos de humanidade. Tá? Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com as pessoas que dependem do meu trabalho. O mestre, ele tem um poder de influenciar os outros muito forte. E é aquele profissional que quando ele coloca um objetivo, né, para ele alcançar, e esse objetivo é bastante nobre, atinge o maior número de pessoas possível, ele acaba, ao transbordar, né, esse sentimento, essa nobreza do propósito dele, ele acaba atraindo a admiração das pessoas, ele consegue até patrocinadores, né, pessoas que querem investir naquele ideal que ele tem. E por isso ele tem que saber o que ele faz. Então dê um número mestre aí, coleguinha, eu vou já te falar. Você trata de estudar, você trata de ampliar os seus horizontes, você para de pensar em si, pensa no benefício que você pode gerar para o máximo de pessoas possível, porque é só assim que o seu retorno vai vir. Se você pensar no retorno financeiro, ele não acontece. Se você focar num objetivo nobre, executar o seu trabalho com nobreza, aí o retorno vai acontecer naturalmente, tá? Então, os números mestres na vocação, muitas vezes eles têm muita dificuldade. Eles fazem, mas não têm o retorno material e se frustram com isso. Por quê? Porque eles estão focando no objetivo errado, tá? Então pense na grandeza do que você possa realizar e aí o retorno material será apenas uma consequência. Quanto mais você pensar na nobreza do seu propósito, mais você vai ter. Se você trabalhar buscando resultado material, nada vai acontecer. E os profissionais mestres, eles têm que se habituar a doar parte do seu tempo, do seu recurso, para ajudar as pessoas sem esperar nada em troca disso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um 11 na vocação, então lógico, eu trabalho, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso receber, mas eu incluo o partilhamento das informações de forma gratuita através de diversos meios, como essa live, por exemplo. Estou aqui disponibilizando conteúdo, né, coisas que as pessoas podem aproveitar. Várias lives eu faço com vários temas, vou disponibilizando esse conhecimento porque eu sei que se eu só fizer a troco de dinheiro, não vai acontecer. As minhas oportunidades acabam perdendo oportunidades em função disso. E lógico, né, gente, tem que ser de coração. Não é porque eu sei, eu tenho essa informação que eu vou fazer por obrigação. Não é isso, porque o universo ele trabalha com a nossa intenção.
né? Com o nosso sentimento, com aquilo que vai de verdade dentro de nós. Então, quando você chega nesse nível de ter a confiança do universo para executar um mestre, você tem uma grandeza aí dentro que você tem que pôr para fora. Estão entendendo? Tá? Então, deu mestre. Primeiro, foca no benefício que você pode causar. Segundo, lembra que você é responsável kármico por essas pessoas que estão buscando em você. Então, já pensou? Eu trabalho na área holística, né, terapia, e aí eu pego um mapa de uma pessoa e eu não tenho o devido conhecimento de numerologia e vou interpretar esse mapa para a pessoa, interpreto errado, dou um conselho errado para ela, o que vai acontecer? Eu tomo parte no karma dela. Naquilo que ela fez de errado, eu tomo parte disso, porque quem orientou? Fui eu. E outra coisa, gente, não necessariamente você tem que partir para a área holística quando você tem números mestres, tá? Mas a sua intuição é muito forte, você não é só técnico, você é intuitivo. Então expande a sua mente, aí abre a sua mente para estudar a sua atividade de uma forma holística, tá? Que nem, né, na minha vida aconteceu muito isso, né? 8 de personalidade, gosto de tudo muito correto, preciso de uma segurança material, mas eu tenho um 11 de vocação. Então, olha só, chega um momento da vida que a gente não tem mais como fugir. Eu fiz a numerologia há 20 anos atrás, né, e assim, sem pretensão nenhuma. Só que a possibilidade de ajudar, né, outras pessoas através desse conhecimento, dessa ferramenta de autoconhecimento, eu fui acabando me envolvendo com ela e tudo mais, e eu comecei a fazer resumos gratuitamente no Orkut ainda, gente, não pode falar isso porque senão revela a idade da gente. Mas eu fui fazendo despretensiosamente, faz 20 anos eu nunca consegui me desvencilhar, né, da numerologia. Eu tinha uma profissão paralela, que era aquilo que me dava segurança material, porque o 8 precisa dessa segurança, mas ao mesmo tempo essa possibilidade de ajudar um maior número de pessoas através de uma ferramenta de autoconhecimento tão assertiva como essa, veio tão forte na minha vida, através desse 11, né, que o universo sabe o que está fazendo, que demorou até eu me entregar, né, mas você vê que você não tem como fugir. Então essa possibilidade, aí o que a gente faz? A gente une tudo, né? Sou psicóloga, trabalhava em RH, a psicologia ajuda demais, né? A gente fazia terapia holística, RH, apostila aí de recursos humanos, de numerologia para recursos humanos. Então você acaba conciliando tudo, amplia a sua visão. Deu mestre aí, amplia, expande, né? Começa a pensar grande e olhar o ser humano, né? As pessoas para quem você presta o serviço de uma forma global. Não é só físico, não é só mente, tem o espírito, né? Então olha isso de uma forma metafísica, né? Vai além do que é físico. Então, vocês entenderam, gente? Expande, acredita em você. Se é mestre, acredita, confia. Os meios o universo vai prever. Agora, você tem que estudar. Tem que estudar e fazer o melhor que você pode. E o retorno é consequência daquilo que você está fazendo. Tá joia? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa a respeito de algum número, porque a nossa live vai terminar. Deu para entender aí bastante? Então eu tenho lá o 1, que é um líder por natureza, tá? Não adianta eu querer submeter esse cara, que ele não vai se submeter. Precisa de liberdade, de autonomia para fazer as coisas da forma dele. O 2, que é super colaborador, né? Prestativo, diplomático, sabe ceder, né? Ele sabe compreender quando não é a vez dele e ajudar quando é a vez do outro. Então ele é muito colaborador. O 3 é brilhante, é alegre, é entusiástico, ele precisa de um ambiente leve para que ele possa expressar a sua criatividade, a sua espontaneidade. Precisa ser assim para o 3 fluir. Vai lidar com várias coisas ao mesmo tempo, mas nada profundamente. Então não fique exigindo detalhes do 3, tá? Ele vai fazer as coisas de uma forma tranquila, às vezes superficial, mas muito criativa. E esse é o encanto, né, o brilho do 3. 4, as coisas têm que ser para ele é sistemático. Então para ele precisa ser tudo regradinho, tem que ter um padrão. Saiu fora do padrão, não funciona para o 4, né? Ah, mas isso não é bom. É bom porque ele é extremamente confiável, honesto,
que você der para ele vai sair, porque ele tem um senso de responsabilidade e comprometimento muito grande. O 5, número da comunicação, como eu falei, é um grande vendedor de produtos e de ideias. Esse profissional também precisa de movimento, né? Ele precisa ir buscar informação, trazer, esse é o papel dele. Então não adianta querer engessar, cobrar horário, cobrar sistemas do 5, que não vai funcionar. 6, ele vai fazer da casa, do ambiente de trabalho uma extensão da casa dele, muito generoso, prestativo, né? Mas não é muito bom no sentido de tomar decisões lógicas e estratégicas, né? Porque ele se deixa levar pelo coração. Cadê Fabielle? Oi, querida! Seja bem-vinda. Muito feliz que você tenha ficado aqui com a gente. 6, né? 7, ele é perfeccionista, um especialista em qualquer coisa que ele se propõe a fazer, mas tem que investir um pouquinho mais nas relações humanas dentro do ambiente de trabalho. 8, extremamente eficiente, mas competitivo demais, ambicioso demais, né? Então, muito cuidado com isso, para não querer se valer pelo que tem e não pelo que é. O 9, extremamente generoso, mas não dá muita importância para o dinheiro, até por isso às vezes ele não consegue ganhar dinheiro, né? Prosperar no profissional, porque ele está mais preocupado, sempre muito preocupado em doar, em fazer o bem para as outras pessoas, fazer o que pode, mas não é muito disciplinado com o dinheiro e também não exige esse retorno que lhe cabe. Aí as pessoas acabam boicotando ele. 11, estudar, ensinar, transbordar esse conhecimento e fazer pelo máximo de pessoas possível, tá? Os números mestres, eles funcionam assim: se a gente é egoísta sob essa vibração, como eu sempre costumo falar para os meus alunos, para todo mundo, é como você ser uma tomada um aparelho de 110 e colocar numa tomada de 220. Aquela força, aquela energia do mestre é tão grande que se você usar ela de forma egoísta, causa a autodestruição. Você não vai para lugar nenhum, tá? E a responsabilidade, porque você tem que ensinar, certo, mestre? Você tem que ensinar. Então eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei. Estudar para o resto da vida, se especializar para o resto da vida e expandir ao máximo aí a sua mentalidade, o seu conhecimento. Tá joia? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de terminar. Vai cair essa live. Tem sorteio. Eu coloquei lá um feed, né? Eu vou sortear um resuminho para vocês, não é um mapa, vejam bem, hein? É um resumo do seu perfil profissional. Então, o que vocês têm que fazer? Tem um post lá no feed, que ele fala lá, sorteio. Então, vai e curte esse post, marca 3 pessoas que vocês acreditam que deveria conhecer aí a numerologia, né? Porque é uma ferramenta tão magnífica, né, gente? Muita gente não conhece a numerologia, ou tem um certo preconceito, uma visão aí totalmente errada do que é a numerologia. Então, marca essas pessoas, marca 3 pessoas, e eu ia fazer hoje o sorteio, mas vou dar mais um tempinho para vocês aí. E aí eu sorteio amanhã, dá tempo de vocês marcarem mais 3 pessoas, marcar o máximo, não tem quantidade, pode marcar quantas vezes quiser, só que tem que ser de 3 em 3, tá? E a gente vai fazer um sorteio por aquele aplicativo, acho que é Rafit, chama, e aí ele vai dar o nome da pessoa que vai ganhar esse resumo do perfil profissional, tá joia? Então faça, se quiser, às vezes você já tem o conhecimento do seu, quer dar para um filho, né, que tá em dúvida sobre o que seguir profissionalmente, é bem bacana. Tá? E, gente, as apostilas, vocês estão, às vezes, ficam lá, mas como é que faz? E tal, me manda um monte de mensagem. Pode mandar a mensagem, tá? Eu mando o link para vocês, tá na Hotmart. Eu tô postando direto também nos stories o link para o produto. Então, tem a apostila completa sobre perfil numerológico, que é o módulo 1. Fala tudo sobre perfil psicológico, perfil numerológico, né? Vai te dar todas as suas características, polaridades positivas e negativas, número de vocação, lição de vida, assinatura. São muitos itens. Lá no link do produto vai ter todos os itens que tem. E nessa apostila do módulo 1 você ainda ganha a sinastria. O que é a sinastria? É a junção de determinados itens de mapas individuais, né, para a gente fazer uma análise de relacionamento. É muito bacana. Você junta lá casais, pais e filhos, você vai entender sobre esse relacionamento, quais são os pontos fortes dele e quais são os pontos mais difíceis, onde cada um
tem que ceder, tem que investir, qual é o maior problema que acontece. Então nós temos aí a apostila de perfil numerológico mais a sinastria, na mesma. Temos a apostila de numerologia para recursos humanos, que vai falar disso tudo que eu falei aqui, lógico, com mais profundidade e mais outros itens que vão ajudar vocês a selecionarem com mais assertividade e até saber já coisas do seu candidato à vaga com antecedência. Ele não precisa nem chegar até você não precisa nem entrevistá-lo para já saber qual é o perfil dessa pessoa. Muito bacana. Bom, tem vários alunos meus aqui que fizeram numerologia no curso de psicologia transpessoal ano passado, esse ano, e pode perguntar para eles se a numerologia não é magnífica, como ela é assertiva, né? A gente faz lá, tá fazendo a aula, o pessoal tá fazendo do marido, tá fazendo do filho e pega lá a descrição e fala, nossa, ele é assim mesmo, não tenho que tirar nem pôr. Não é verdade, gente? Então, essa apostila para recursos humanos, ó, uma ferramenta maravilhosa de apoio ao trabalho de vocês, tá? Então, entre em contato pode ser pelo chat, na mensagem lá, eu encaminho o link para vocês ou pelo WhatsApp e aí vocês já vão direto para a página do produto, tá bom? Beijo, até amanhã, eu coloco o resultado do sorteio então, marquem o máximo de pessoas lá que vocês puderem, compartilhe a postagem para que elas também tenham acesso e boa noite, muito obrigada, querida, deixa eu ver. Sempre bom ouvir você. Eu que agradeço, viu? Essa oportunidade de poder revê-los, os alunos que já fizeram curso já faz tanto tempo e eles estão sempre aqui me acompanhando. Eu fico super feliz, porque a gente tem uma vivência tão intensa, né? Nesses cursos a gente se conecta tanto que é como se eu ficasse com a amizade de vocês pro resto da vida, mesmo que eu não os veja mais pessoalmente. Mas com certeza eu levo vocês todos no meu coração, viu? Muito obrigada, gente! Boa noite, bom sábado e vamos aproveitar agora que ainda tem um restinho aí de sábado, né? Beijo, boa noite, até!